Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha, eu sou professor de Sociologia e essa aula vai falar sobre classes sociais. E ela é voltada tanto para os primeiros anos do ensino regular como do EJA. Tá certo, pessoal? Então, por que falar de classes sociais? Para a gente saber identificar o que são as classes sociais. Mais que isso, a gente conseguir entender como funciona a dinâmica social. Então, a habilidade que a gente quer trabalhar na aula de hoje é distinguir as diferentes abordagens sociológicas do conceito de classes sociais. A primeira visão de classe social que a gente vai ver hoje é aquela visão mais oficial, que é usada para políticas públicas e é utilizada pelo governo e para classificar as pessoas mesmo. Essa identificação é chamada as classes sociais, segundo o IBGE, tá? Segundo a classificação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ela é baseada pela renda da pessoa, quanto ela ganha em salários mínimos. Então, a pessoa que ganha acima de 20 salários mínimos, ela pertenceria à classe A. Uma pessoa da classe B, entre 10 e 20 salários mínimos. Uma pessoa da classe C, entre 4 e 10 salários. Da classe D, entre 2 e 4 salários. E da classe E, uma pessoa que ganha até 1.560. No entanto, ainda existe um geógrafo muito conhecido chamado Gessé de Souza, que ele fala de uma outra classe que está invisível. Ele chama ralé. Ralé no sentido econômico. Aquelas pessoas que ganham muito pouco e que não cabem muito bem dentro dessa classificação. Bem, a gente vai agora falar sobre uma outra visão de classe social, uma visão mais antiga e uma visão usada por Karl Marx. Essa visão separava de um lado os burgueses, que são aqueles que são os donos dos meios de produção, isso é, da fábrica, da matéria-prima, do capital, das máquinas, da mão de obra. Então, desse lado temos a burguesia. De outro lado, temos o proletariado, que são os trabalhadores, que têm apenas no mercado de trabalho para oferecer sua força de trabalho. Eles vendem a sua força de trabalho para o burguês. O burguês paga um salário para o proletário, ou em outras palavras, o trabalhador. Percebam uma coisa, enquanto maior for o salário que o burguês paga para o trabalhador, menor será o lucro do burguês. Por conta disso, o burguês sempre vai se esforçar para manter o trabalhador num salário básico, necessário. Por isso, existe uma luta de interesses entre os dois, porque os interesses são opostos. Nessa luta, o burguês tem mais poder. Por quê? Porque ele tem muita influência política, afinal, ele financia políticos, grandes campanhas, etc. Ele financia os meios de comunicação e ele consegue impor sua visão de mundo acima da visão dos trabalhadores, impondo seus valores. Então, nesse sentido, seria uma luta desigual, na visão de Marx. Outra coisa é que essa luta de classe seria um motor da história.
Porque toda vez que essas classes sociais, por elas terem interesses opostos, elas lutam, elas acabam fazendo que a história se transforme. Então a gente tem grandes revoluções, etc. Agora, essa definição de Marx hoje não é tão usada. Ela não dá conta de outros fenômenos sociais. Por exemplo, a classe média. O que seria a classe média? A classe média é uma classe, muitas vezes, baseada no trabalhador. Mas o trabalhador que tem um pouco mais que o outro. Aqui tem uma chave bem interessante. De um lado, um cara diz: eita, peão, roupa nova, comprei agora. Eu sou classe média. Então a classe média, uma hora, ela se liga aos interesses dos trabalhadores, outra hora ela se liga aos interesses da burguesia. Ela tem como uma crise de identidade entre essas duas classes. Agora, além dessa visão econômica, existem outras visões. Capital cultural foi um termo criado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Bourdieu queria demonstrar que, para além do capital, do dinheiro, que é importante, mas existem outros fatores que também influenciam. Então, imaginemos assim: para ser aceito entre a mais alta classe, o que eles chamam de high society, é preciso ter uma formação cultural da classe abastada, típica dessa classe abastada. Não basta somente ter dinheiro, mas tem que ter o gosto de frequentar determinados lugares, tem que conhecer certas coisas que não é acessível a todas as classes. Então esse seria um empecilho. A gente pode pensar também em capital cultural, uma criança que tem acesso a muitas coisas. E quando ela chega na escola, por ela ter acesso a cursos de línguas, viagens, etc., ela tem mais facilidade do que a criança que não teve acesso a tudo isso. De outro lado, a gente tem o capital social. Capital social, de certa forma, tem a ver com influência. Vou dar um exemplo de capital social para ficar bem claro. Imaginemos que duas pessoas chegaram à faculdade de odontologia, uma importante universidade pública. Uma pessoa de origem popular, imaginemos 3 pessoas. Uma pessoa de origem popular, mas que era de uma família de classe média, média baixa, mas que tinha ainda alguns recursos. Uma pessoa que era de uma família muito, muito, muito pobre. E uma outra pessoa de uma família abastada. A primeira diferença se dá no acesso que as pessoas tiveram anterior. Então, aquela pessoa que estudou em melhores escolas, aquela pessoa que teve acesso a um nível cultural maior, terá mais facilidade nas matérias. Mas não se resume a isso. Existem outras questões que também são importantes para entender isso. Imaginemos que a pessoa que seja de família bastarda, ela, ao se formar, o pai pode abrir uma clínica para ela, ela mora num bairro muito bom, onde ela com certeza terá uma ótima freguesia, enquanto as pessoas que são de classes mais baixas, a pessoa que está numa classe intermediária já não tem tanta facilidade.
ele muitas vezes vai ter que estudar mais, preparar mais para fazer cursinho, para conseguir entrar, passar no concurso público, etc. Mesmo assim, ele ainda consegue pagar um cursinho com muito esforço, etc. Já a terceira pessoa não tem sequer condições de fazer isso. Então, o peso que essas pessoas vão ter para alcançar seus objetivos é diferente. A gente pode pensar em comparar com terrenos, enquanto para o primeiro grupo representa um terreno com pouca elevação, fácil de caminhar, para a segunda pessoa representa um morro, que é preciso fazer muito mais esforço. Para a terceira pessoa, se torna uma montanha, quase intransponível. As três pessoas conseguem alcançar seu objetivo? Sim, mas o tempo é diferente, porque essas pessoas têm capital social diferente. Também a questão, esse tipo de questão tem a ver com outros fatores, como a questão do gênero, tá? Então, mulheres e homens faz diferença, e a gente pode pensar também relacionado à cor da pele. Então, isso influencia a capacidade, a dificuldade que as pessoas terão de chegar ao ponto mais alto. A gente sabe que até muito pouco tempo, mesmo em estados que existia um grande número de pessoas afrodescendentes, como na Bahia, o número de pessoas que chegavam às universidades era muito pequeno, o que acabava perpetuando as desigualdades sociais. Por isso foram feitas políticas de cota. Eu sei que algumas pessoas são a favor, outras são contra, mas esse tipo de política acaba quebrando um ciclo vicioso, fazendo que mais pessoas que têm a diferença, a cor da pele, e isso faz muita diferença no Brasil ainda, tá? Consigam galgar melhores espaços. Então, essa é a aula de hoje. Espero ter mostrado que para as diferentes classes sociais existem diferenças, e essas diferenças têm a ver com as pessoas vivem, como elas são vistas, e etc. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.